Denatran publicasse há pouco mais de 15 dias uma resolução onde alterou prazos em 16 estados da federação, inclusive o nosso estado do Ceará. Então, as habilitações que se venceram do dia 19 de março até a data de hoje, elas passam a ter a validade da habilitação por tempo indeterminado. Ou seja, enquanto durar essa questão de lockdown, de decretos, elas vão ficar sendo válidas e a pessoa pode andar, Fábio, em qualquer lugar do Brasil tranquilamente. Não é questão de ser válida só no Ceará, não. É válida em todo o território nacional. Então, o que acontece? Quando acabar mais essa história de lockdown em vários estados da federação, aí o Denatran que vai elaborar uma nova resolução falando a respeito de prazos, assim como fez o ano passado, Fábio, que a gente mostrou aqui no Jornal da Educadora, que as habilitações se vencerem em janeiro, tinha o prazo até janeiro desse ano, fevereiro até fevereiro desse ano. Então, assim como aconteceu ano passado, vai acontecer esse ano. O Denatran vai elaborar um novo calendário para as habilitações vencidas serem renovadas. E detalhe, com a Lei 14.079, Fábio, que vai entrar em vigor no próximo dia 12 agora de abril, no caso, a próxima segunda-feira, a Lei 14.071/2020, ela vai dar o prazo de 10 anos para quem tem habilitação, ou seja, você que já deu entrada no processo de renovação da habilitação, mas não concluiu porque não tirou a foto ou não fez a digital, a sua habilitação, quando você for dar entrada no processo a partir do dia 12, já vai receber ela com 10 anos de validade. Só que detalhe, esse prazo de 10 anos de validade não é para todos os condutores não, Fábio. É para quem tem entre 18 e 50 anos, que as habilitações passam até a validade de 10 anos. Para quem tem 50 anos a 65, a validade da habilitação permanece 5 anos. E para quem tem mais de 65 anos, o prazo de validade permanece os 3 anos atuais, ou menos, conforme a orientação médica. E isso exatamente, eu ia falar justamente, isso tem um motivo, né? Porque a pessoa vai ficando numa idade mais idosa, ele vai vai ficando com a saúde debilitada e é uma necessidade de checagem mais rápida, né? Exato. Com menos tempo. Não quer dizer que se você tiver 80 anos, você não possa dirigir. Se você passar nos exames que são, né, exigidos... isso, exame de vista, psicológico. Exatamente. A lei, Fábio, ela só fala na idade mínima para dirigir, exato, que é 18 anos. Exatamente. Passou disso, enquanto a pessoa tiver saúde, disposição e visão, ele pode dirigir tranquilamente, né? Que é o principal. Né? Então, tem essa questão da validade da habilitação que a gente já explorou. A pontuação, Fábio, também vai aumentar. Só que detalhe, não é 40 pontos para todo mundo, não. Os 40 pontos é para os chamados motoristas profissionais. O que seria motoristas profissionais? Motorista de aplicativo, caminhoneiros, taxistas, ônibus. Exatamente, né? Motoristas de ônibus, taxista, mototaxista. E aqui a gente manda um abraço para essas duas categorias aqui no nosso município, através de seu Manuel Gomes, que está nos escutando lá na Praça São Vicente, que é taxista aqui do nosso município. Assim como também motorista de aplicativo, esse pessoal passam a ter a pontuação estimada em até 40 pontos. Quem tem, Fábio, uma infração gravíssima, que foi cometida nos últimos 12 meses para trás, a habilitação dele passa a ter no máximo 30 pontos. E para aquelas pessoas que não são enquadradas nem como motorista profissional, em nenhuma dessas categorias que citei, a pontuação permanece 20 pontos. Né? E detalhe, quando a gente fala em 20, 30 ou 40 pontos, Fábio, a gente tem que lembrar que a habilitação ela não vem com 40 pontos. Ela vem zerada. Ela vem zeradinha, igual o boletim de escola quando a gente está estudando lá no ensino fundamental médio, zerada. À medida que o condutor vai cometendo as infrações de trânsito, ele vai ganhando aquela pontuação. E ao contrário, quando eu estou cheio de pontos e quero eliminar os pontos, Deus, como é que é feito? Beleza, Fábio. Muito boa essa sua pergunta. Eu já tenho, por exemplo, 19 pontos em minha habilitação, partindo do atual que é 20. Com 19 você ainda roda em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A partir dos 20 pontos é que a pessoa ficaria suspensa do direito de dirigir. E como é que essa pontuação some, conforme a pergunta do Fábio Lemos? À medida que o condutor, Fábio, completa um ano, digamos, a pessoa foi multada hoje, dia 5 de abril. Quando for no dia 5 de abril de 2022, que é aquela infração de trânsito completar um ano, a pontuação ela some do sistema.
E assim, Fábio, sucessivamente... Você vai recuperando. Você vai recuperando, vai diminuindo aquela pontuação. De modo que se você se conscientizar e não cometer nenhuma infração de trânsito daquela data para frente, Fábio, depois de um ano a habilitação dele vai estar zerada de novo. Isso, que a lei é bem clara, que a pontuação só pode ficar no prontuário do condutor por um ano. Então, completou um ano, a pontuação some do sistema. Teve muita gente que estava rodando aí com 50, 60 pontos na carteira e a gente não via essa efetividade, né, dessa lei. Agora, a tendência é que com essa abertura, ela seja menos rígida no sentido de pontuação, mas que ela seja mais efetiva no sentido de, digamos assim, punir o motorista. Isso, porque a principal questão da pontuação, quando ela foi instituída pelo Código de Trânsito, em 97, é exatamente fazer com que o motorista se conscientize em não cometer mais infrações. Né? Por isso que, às vezes, muita gente hoje compra um carro, mas bota no nome da sogra, da mãe, do irmão que não tem habilitação, porque o povo hoje tem mais medo dos pontos na carteira do que do valor da multa. Né? Porque aquele ponto na carteira, por exemplo, ele vai ficar por um ano. Isso é um crime, né, Anderson? Botar o ponto lá na... Coitadinha da... Tem muita gente que aproveita a sogra para botar ponto na sogra. Exatamente, quando ela não tem habilitação, né? Então, Fábio, dentro dessa temática, a população hoje tem mais medo dos pontos na carteira do que da multa, porque a multa, quando ele pagar, depois sai do sistema. Os pontos não. Ficam. Principalmente quando a pessoa almeja, Fábio, ser motorista, seja de aplicativo, seja de táxi ou de concorrer a uma vaga de emprego, se ele tiver 5 ou 7 pontos da carteira, geralmente quem está contratando não contrata. Porque é aquela coisa, a pessoa não vai colocar um veículo que é um bem de 35, 40 mil reais na mão de uma pessoa que tem pontuação, né? Porque subentende-se que ela seria um pouco irresponsável, digamos assim. Fábio, outras alterações que passam a valer a partir do dia 12, Fábio, é com relação à motocicleta. Atualmente, até o próximo domingo, Fábio, pela lei atual, é proibido transportar criança menor de 7 anos em motocicleta. Acontece muito. Isso, só pode a partir dos 7, conforme previa a lei. Já a partir do próximo dia 12, a idade aumenta de 7 para 10 anos. Então, a lei estabelece que a partir do dia 14, só crianças de 10 anos ou mais, do ponto de vista da lei, é que podem transitar em motocicleta, como passageiro. As motocicletas aí, no caso dos mototáxis que prestam esse serviço à população, é necessário que eles comecem a avisar os passageiros, né? Exato. Porque nós sabemos que tem muita gente que às vezes transita até de 2 pessoas na moto. Uma criança que não pode também, né? E um passageiro. Aí já caracteriza o excesso, né? Que a moto é feita para 2 e tem 3. E às vezes a gente está acostumado a ver criança de 2, 3 anos... e que não pode de jeito nenhum. E a gente vê muito isso nas periferias, sabe, Fábio? Além de a criança ser menor do que a idade permite, sendo transportada no tanque da motocicleta, o que é um risco muito maior, porque em caso de uma freada brusca, a tendência é a criança voar, né, digamos assim, para frente. Então, teve essas alterações. Outra alteração que teve, Fábio, é para quem vai tirar a habilitação, porque quando a pessoa era reprovada no exame, Fábio, seja o exame... a prova escrita, que é a prova de legislação, ou a baliza, ele tem que esperar 15 dias para poder fazer o reteste. Com essa lei 14.071, isso acaba. Ou seja, a pessoa que, Deus o livre, foi reprovada na baliza hoje, ou no exame de legislação, ela pode amanhã já pagar a taxa de reteste que existe, e no dia seguinte já fazer a prova ao qual foi reprovada. E só a que foi reprovada, sem repetir as outras fases ao qual já foi aprovado. Isso é um ganho muito grande para quem está tirando a habilitação, Fábio, porque às vezes por uma besteirinha você é reprovado e tem que esperar mais de 15 dias, que esses 15 dias, quando você transforma em dia útil, vai para um mês, né? Então isso vai dar uma certa agilidade nos processos de primeira habilitação. Uma outra coisa também que a gente destaca aqui, meu nobre Fábio, é com relação a suspensão do direito de dirigir. Algumas infrações de trânsito, como dirigir embriagado, transitar em motocicleta com o passageiro sem capacete, ou o condutor está conduzindo motocicleta sem capacete, que dá direto o recolhimento da habilitação e suspensão do direito de dirigir,
esse recolhimento da CNH e suspensão, ela não vai ser mais de forma automática. Ou seja, o condutor cometeu hoje, a habilitação dele é recolhida na hora e ele já ficar suspenso. Não. A partir do próximo dia 12, quando a pessoa for suspensa do direito de dirigir, a lei vai dar prazos para que ela se defender daquela infração de trânsito que porventura foi cometida. E durante esses prazos de defesa, vai ser instaurado um processo administrativo, onde vai dar o direito ao contraditório e futuramente é que poderá dar ou não a suspensão do direito de dirigir. O que já é uma melhora muito grande, principalmente para os condutores que cometem essas infrações de transitar sem capacete, seja ele ou passageiro. No caso da infração do álcool, é que permanece como está, porque o álcool já é uma infração mais gravíssima, inclusive é crime de trânsito, né? Transitar sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa que gere dependência, conforme prevê a lei. Então, essas mudanças, o condutor tem que estar bem ciente que vão acontecer a partir do próximo dia 12. E ainda diz o seguinte, uma parte da lei: os motoristas que forem flagrados embriagados em situações de homicídio culposo ou lesão corporal poderão receber uma pena de prisão que não poderá ser substituída por outras mais leves. Ou seja, o condutor, quando ele cometer infração de trânsito, no caso dirigindo embriagado, geralmente ia prestar serviço comunitário na escola, no final de semana, ou em alguma instituição determinada por lei, e agora não. É prisão e acabou-se. Então a gente aproveita e fala aqui, a você que nos acompanha, nada de estar com essa história, não vale tomar uma, essa uma não vale a pena. É R$ 2.937,40 de multa, além disso dá o recolhimento da habilitação, suspensão do direito de dirigir direto por 1 ano, e ainda dependendo da dosagem de álcool, Fábio, que se for acima de 0,38, aí já dá direto à cadeia. Ou seja, é uma dose que não vale a pena. Sai melhor, quando você for beber, deixa o dinheiro do táxi reservado ou do mototáxi, Ambrosio Santos, que é muito mais barato e mais seguro do que estar voltando para casa embriagado. Tanto pelo risco do acidente, como pelo risco de ser flagrado pelas autoridades de trânsito, seja ela municipal, estadual ou federal.